Bom dia. Bom dia, lindo dia, linda manhã de terça-feira, o último dia de abril de 2019. Amanhã entra o mês de maio. Amanhã entra o mês do aniversário da pessoa mais importante da minha vida, que é meu filho. É lá no finzinho, mas daremos uma festinha pra ele. Vamos lá. Dia 30 de abril de 2019, uma manhã bem bonita hoje. Um pouquinho fresquinha, geladinha. Bem gostosa, por sinal. Comprei essa jaqueta que eu tô aqui há mais de mês. Aquelas coisas... Eles dizem que é chinês, né? Eu acho que é mesmo. E aí demora uma infinidade para chegar aqui, né? Chegou semana passada, na sexta-feira eu experimentei. Gostei pra caramba. Super leve e confortável. E dizem até, né? Eu comprei até por causa disso, que é waterproof, né? Que é a prova d'água. Vamos ver. Mas ela é muito gostosa de se usar. Muito gostosa mesmo. Não peguei um assunto específico, mas lembrei de alguns que estão lá na minha ficha de assunto, nas minhas fichas de assuntos, né? Pra gente lamentar mais um pouquinho, né? Tempos de radicalismo, tempos de uma guerra inventada por eles mesmos, tempos em que as pessoas ainda não adquiriram capacidade ou não querem adquirir capacidade de evoluir, de fechar um livro, de virar uma página, fechar um livro antigo, de virar uma página e ir para a próxima e entender que aquilo não pode ser verdade. É simples assim. No Sri Lanka, eu não sei se eu já cheguei a falar sobre isso, mas eu falo um pouquinho mais agora. No domingo de Páscoa houve um atentado especificamente de muçulmanos contra católicos. Em sua maioria os atentados foram em igrejas católicas, homens-bomba e caminhões, né? Carros com explosivos. Todos sempre próximos a símbolos católicos, a igrejas católicas. E assim por diante. E é por isso que a gente lamenta. É mais uma linha de pensamento horroroso, que não é o muçulmano que traz. O muçulmano só lê e pratica. Em maior número, ainda bem, em enorme minoria em relação aos seus. Ainda bem, eu digo isso mais uma vez, que os muçulmanos, em sua maioria, têm uma leitura errada e pacífica do livro deles, que não é pacífico. E acabou. Que existe uma coisa que é comum em praticamente todas as religiões, mas nas de matriz abraâmica é mais comum. Muito mais do cristão e do muçulmano. Porque ambas criaram profetas novos, né? E o judaísmo em si trabalha com personagens muito antigos que tinham um outro conceito diferente da visão
do profeta, do carregador da Boa Nova, daquele que entendeu diferente, enfim. E eles têm em comum a questão da missão. Vá e espalhe ao mundo a Boa Nova. Na verdade, a mensagem é a mesma para os dois. Porque não adianta você ter uma visão, uma linguagem mais suave na sua cerne, né? Na sua base. Não adianta você ter a visão mais suave, a linguagem suave, dizendo: venham a mim, quem quiser se salvar, o Pai é amor. E carregar a contrapartida de que o castigo é o fogo eterno, o castigo, a punição é o inferno, é a tortura eterna. E aí eu não vou ficar aqui criando paradigma idiota, porque ele já está criado. E as pessoas em 2019 aceitam isso com tranquilidade, de que o suposto Deus deles sabe tudo, é só amor, mas permite um sofrimento eterno a seus filhos. Se eles não enxergam incoerência nisso, eu não vou sair com uma bandeira igual a deles, vai, espalhe a Boa Nova, mas eu não vou usar isso para mim. Não tem como, não tem como. Essa ideia é absurda, ridícula. E a gente lamenta que isso continua, né? Que isso continua. O cara se cobre de bombas, né? Se rodeia de bombas, se explode, morre com a dupla sensação de dever cumprido. Ele, primeiro, eliminou infiéis da face da terra, como seu livro manda, e segundo, ele vai ganhar um suposto paraíso com 70 virgens para ele, como diz o seu livro bosta também. Então, legal, bacana. Eu admiro esse desprendimento incrível, né, que essa religião consegue fazer. Ela é mais forte nesse sentido. Embora o budismo também seja uma linha de crença bastante forte, bastante doutrinadora, né? Enfim, a pena é estarmos em 2019 ainda com esses preceitos, né? Com estes conceitos lamentáveis de forma de enxergar a vida dele e principalmente a vida dos outros, a forma de se intrometer na escolha dos outros e puni-la por isso, e puni-los por isso. É realmente. E aí você pega uma linha que que não consegue entender. É o ignorante inconsciente. É um cristão, como é que eu posso dizer? Meu Deus do céu, cara, que coisa impressionante, né? Todos os dias eu vou pegar aqui uma ambulância, cara, na nossa frente. Que saco! Semana passada, umas 2 vezes, ontem. Que saco, mano. Tá enchendo realmente o saco. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver se dá pra sair, dá pra passar. Ainda não aqui. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. E aqui eu passei. Opa. Das vezes a gente consegue, né? Na maioria das vezes eu consigo. A de ontem encheu o saco, é que ontem de manhã eu não filmei, né? E aí esses cristãos medíocres, que se dizem do bem, se dizem da paz, mas que amam fazer uma crítica quando esse tipo de coisa acontece. Cara, você não tinha que
usar um pouco mais do preceito do que o cristão, do que o seu ídolo, o seu profeta inventado prega, e você ignora isso com a maior cara de pau. Eu estou falando de pessoas, por exemplo, blogueiros, né? Essas pessoas que estão lá, né? Estão lá espalhando as suas bostas, né? Para quem quiser gratuitamente ter uma lição de incoerência, inconsistência, de desumanidade. Não é porque é cristão, é porque é qualquer fundamento religioso. Quando aconteceu aquele atentado na Nova Zelândia, onde matou-se muitos muçulmanos, ninguém gerou revolta, o negócio foi transmitido ao vivo e tudo. E esse imbecil que eu acompanho, que eu não sei por que eu não falo o nome dele, mas é melhor, que eu acompanho para saber o que é essa laia, porque quem pensa igual a ele para mim é uma laia desprezível, que infelizmente eu não posso desprezar porque eu tenho que entender como pensa. Porque o dia que eu precisar fingir, eu já sei como ele pensa, tá? Colocou simplesmente isso, deixou isso muito claro, e ele não era o único, isso que eu lamentava. Muito claramente de que quando os atentados são dos muçulmanos contra nós, ninguém fala nada. Quem foi que disse que ninguém fala nada, seu pilantra? Seu filho da puta. A sua obrigação inicial era dizer: que pena que não se respeitou a vida. Mas não, cara, era fácil de se olhar no seu olho e entender a sua satisfação, o seu pedacinho de vingança naquele momento. E agora aconteceu isso no Sri Lanka. E qual foi sua reação? Apenas confirmar o que aconteceu no outro. Ou seja, você estava esperando mais um para poder falar eu não disse, ao invés de manter o mesmo tom. Se você tivesse um pouco de vergonha na sua cara, que você deveria ter criado, ter executado no primeiro atentado contra muçulmanos, você deveria falar: que pena que não se respeita a vida. Assim como você poderia falar agora. Mas não, você usou esse para queimar o outro. Eu não disse? Tá bom? É isso. É uma guerra santa que está aumentando. Está aumentando. Por muita sorte. Porque a maioria das pessoas é inerte. A maioria das pessoas não tem reações ou ações. Simplesmente vivem, passam os dias. Não querem fazer a diferença. Mas esses poucos que querem fazer a diferença fazem e falam merda pra caralho. Pra caralho. E é uma pena a gente constatar essa triste condição, essa super triste condição do ser humano que se desumaniza, que se esforça a se desumanizar. Nós temos no governo, declaradamente, pessoas dizendo que existe uma conspiração mundial comunista. Eles estão lá, eles são ministros, eles são chefes de gabinete. Eles são tomadores de decisão, eles são liberadores de dinheiro. O presidente da República que contraria dados dos próprios órgãos do governo. O presidente que contesta os dados do IBGE quando diz sobre quando o mesmo mostra índice de desemprego, índice de analfabetismo, índice de aproveitamento escolar.
índice de interpretação de texto. Ministro da Educação que dá palestra tranquilamente dizendo sobre a conspiração comunista. Essas pessoas acreditam realmente nessas coisas. Sabe por quê? Porque eles são orientados por um maluco que mora nos Estados Unidos e cuja única formação mínima que ele já teve na vida foi ser astrólogo. Eu não vou aqui ficar comentando isso, na verdade eu vou. O presidente aceita as orientações desse cara, indica pessoas que fizeram cursos com ele. É um cara que tem um discurso e uma postura que a gente, assim, na maior boa vontade que tenha, pode classificá-lo como um perfeito imbecil. Mas ninguém é imbecil o suficiente comparado ao conceito comum da imbecilidade. Então as pessoas, você fala um absurdo, por mais incrível que pareça, você encontrará pessoas que acharão o seu absurdo genial e vão querer te ouvir. Esse cara, ele lê filósofos sérios, os interpreta da forma mais medíocre do mundo, mais burra, mais boba do mundo, mais louca do mundo, e tem milhões de imbecis completos, incapazes de pensar com um mínimo de coerência, que não só concordam, mas vangloriam a sua interpretação. Por quê? Porque eles mesmos são incapazes. Porque tem aquele momento em que a pessoa acha uma posição que é dada pelos outros, tá? Em que ela passa a ser genial até por peidar. Por mais incrível que isso possa parecer. E aí qualquer coisa que ela fala dá a entender que quanto mais absurdo, mais genial ele é. E é esse patamar que se transformou há 20 anos aí, este sujeito medíocre, chamado Olavo de Carvalho. Então, assim, quando, num momento desses, você tem um Pedro Bial com o seu tamanho, a sua importância, e ele sabe dela, que viaja para os Estados Unidos para entrevistar um cara desses, a gente pensa, ao menos ele é inteligente,
ele vai desbancar algumas coisas. Não, cara. O tratamento que Pedro Bial deu a este medíocre sujeito, para ser bem bacana com ele, chamá-lo de medíocre, foi de um mestre, um professor, um pensador realmente. E permitir a ele declarações como: eu sou o maior pensador vivo da atualidade. O que eu escrevo, o que eu faço não é para agora. É para o futuro. Ele realmente tem, e porque colocaram nele isso, estão aumentando isso nele, um consenso de si mesmo de que ele é realmente a última das últimas cerejas dos bolos. E a nossa condição moral, científica, ética mínima, comum aqui do nosso dia a dia, permite procurarmos esse tipo de pessoa. Ele não é nada mais, nada menos do que é qualquer religião, qualquer profeta inventado. Ele é só uma versão diferente dela. Mas realmente, gente, alguém que é capaz de dizer que a Pepsi Cola usa fetos abortados para fazer adoçante e não é ridicularizado, não criam chacotas mínimas para que, sabe, ele fosse apenas um personagem de que você usa para se divertir. Não, cara, esse cara cita ministros. E o ministro da Educação, declaradamente um olavista, usa os seus preceitos. E trabalha num conceito de que existe mesmo uma conspiração para a tomada do poder comunista. E pronto, acabou. Vai demorar tanto para a gente consertar isso, mas se não fosse agora, seria depois. Porque esse é o mal que o seu Lula, o aterrorizante Lula, causou. Essa é a maior mágoa que eu tenho com esse sujeito. Não é a permissão da corrupção, a permissividade ela é óbvia. E ela não é dele, ela é de Fernando Henrique, ela é de Juscelino Kubitschek, ela é de Getúlio Vargas, ela é de qualquer um. Mas o conceito que ele conseguiu fazer a esquerda se vestir, não haverá um começo de ajuda enquanto ele, e ele sabe da responsabilidade dele nisso, enquanto ele não começar a usar o discurso erramos, substituindo o discurso o mundo quis nos destruir, o mundo quis destruir o bem, a mídia do mal. Nunca foi tão propício para o Lula usar uma Globo que está do lado dele em vários aspectos do que ele mesmo fala. Por isso até tem ouvido bosta de que a Globo é comunista, a Globo é petista. Errado. A Globo é uma empresa que defende seus interesses. E
E assim a gente vai ficar nessa mediocridade, nesse círculo vicioso completo, que ninguém vai sair dele enquanto não começarmos a ver os erros estratégicos que cometemos. Vários erros, porque a população depende da gente reconhecer o erro e corrigir o erro. Gente, uma coisa que eu achava impossível, vocês podem achar uma banalidade que eu vou falar. Tem um certo aspecto de banalidade. O fenômeno Skol. A Skol durante décadas soube implantar uma filosofia medíocre, propagandas horrorosas, aquele básico da mulher, da bunda, da sexualidade que a cerveja leva, não sei porquê, no Brasil. Chegou a colocar pensamentos e propagandas preconceituosas, valorizando o bonito e ridicularizando o feio num conceito diferente do padrão modelo e atriz. E por incrível que pareça, a escola, há coisa de 2 anos e pouco, ela simplesmente mudou completamente o foco, inverteu o polo, entrou num discurso de inclusão, bastante correto, e não saiu mais, com toda a tentação que o momento atual passa, de que o bom agora, o que dá sucesso agora é o incorreto, é o machista, é o retrógrado. E não, cara, ela se mantém nisso. O discurso virou bom é ser diferente. Que bom, Skol, que bom. Totalmente na contramão. Então assim, dá pra melhorar? Dá pra 2 ou 3 verem uma coisa boa e fazerem? Dá. Mas precisa um pouco mais de interesse da gente mesmo. Um abraço, até mais.